Olá pessoal, vamos falar sobre o nosso novo tema do terceiro bimestre, que é danças folclóricas regionais brasileiras. Danças folclóricas são formas tradicionais de danças recreativas do povo. As danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade, têm origens anônimas, passadas de geração para geração durante um longo período de tempo. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de uma determinada região. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas com letras simples e populares, e figurinos e cenários representativos. Essas danças são realizadas geralmente em espaços públicos como praças, ruas e lagos. As danças folclóricas podem ser classificadas coreograficamente conforme o número de participantes em solistas, quando existe só um dançador, como no frevo, de pá enlaçado. Vamos lá, continuando. Elas podem ser classificadas coreograficamente, conforme o número de participantes. Em solistas, quando existe só um dançador. Um exemplo é o frevo. 2. De par enlaçado. Um exemplo é a valsa. 3. De par solto, como a chimarrita, podendo haver aquelas em que o par se enlaça e se separa conforme as marcações. Exemplo, ciranda-cirandinha. Ou quadrilha também. Algumas danças, como as primitivas, são de roda, pois nelas os participantes fazem roda, ficando o dançador ou par no centro, como no caso do samba, de roda ou batuque. Existem ainda as que, sendo de par, os pares giram em roda, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, como o jongo. Existem também as fileiras em que os dançarinos se colocam uns atrás aos outros, em duas filas que se defrontam, como na dança de São Gonçalo. Vamos falar agora das principais danças folclóricas do Brasil. A primeira dança é o samba de roda. Ele é um estilo musical caracterizado por elementos da cultura afro-brasileira. Surgiu no estado da Bahia no século XIX. É uma variante mais tradicional do samba. Os dançarinos dançam numa roda ao som de músicas acompanhadas por palmas e cantos. Chocalho, pandeiro, viola, atabaque e berimbau são os instrumentos musicais mais utilizados. Próxima dança folclórica é o maracatu. O maracatu é um ritmo musical com dança típica da região pernambucana. Ela reúne uma interessante mistura de elementos culturais afro-brasileiros, indígenas e europeus. Possui uma forte característica religiosa. Os dançarinos representam personagens como duques, duquesas, embaixadores, rei e rainha. O cortejo é acompanhado por uma banda com instrumentos de percussão, como tambores, caixas, taróis e ganzás. Próximo tipo de dança folclórica é o frevo, muito conhecido lá em Pernambuco. É uma espécie de marchinha, tá? Muito acelerada, que ao contrário de outras músicas de carnaval, não possui letra, sendo simplesmente tocada por uma banda que segue os blocos carnavalescos, enquanto os dançarinos se divertem dançando. Os dançarinos de frevo geralmente têm um pequeno guarda-chuva,
bem colorido, como um elemento coreográfico, tá? Então, acho que o frevo é um dos que a gente mais vê, principalmente no carnaval, no Nordeste do Brasil. Próximo tipo de dança folclórica é a Bumba Meu Boi, que é uma dança folclórica conhecida em muitas regiões brasileiras, como o boi-bumbá, tá? Ela é típica do norte e também do nordeste. O Bumba Meu Boi possui uma origem diversificada, pois apresenta traços das culturas espanhola, portuguesa, africana e indígena também. Além disso, o Bumba Meu Boi é uma dança na qual a representação teatral é um fator muito marcante, posto que a história da vida e da morte do boi é declamada enquanto os personagens realizam suas danças. Ok? Vamos para o próximo tipo de dança folclórica, que é o baião. É um ritmo musical com dança típico da região nordeste do Brasil. Os instrumentos utilizados nas músicas de baião são triângulo, viola, acordeon e flauta doce. A dança ocorre em pares, homem e mulher, com movimentos parecidos com o forró. Dança com corpos muito colados. O grande representante do baião foi Luiz Gonzaga. O nosso próximo tipo de dança folclórica, que é muito mais conhecido ainda, é a quadrilha, tá? Principalmente nessa época em que estamos, mês de junho, julho, acontece muito, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ela agora. É uma dança típica da época da festa junina, como eu acabei de falar. Há um animador que vai anunciando frases e marcando os momentos da dança. Os dançarinos, que são casais, usam vestidos com roupas típicas da cultura caipira. Camisas e vestidos xadrezes. Chapéu de palha também faz parte do vestuário. E fazem uma coreografia especial. A dança é bem animada, com muitos movimentos e coreografias. As músicas de festa junina mais conhecidas são Capelinha de Melão, Pula Fogueira e Cai Cai Balão. Vamos lá para o nosso desafio. Agora você vai escolher uma dança folclórica brasileira, das que eu citei, tá? No nosso resumo. Você vai montar um figurino, fazer uma maquiagem, montar uma coreografia, ok? Chamar sua mãe, seu pai, irmão, primo, enfim, quem tiver aí na sua casa e quiser fazer com você. E você vai fazer um vídeo, tá? De pelo menos 30 segundos e enviar lá no stories do Instagram, @professoresalelos. Eu vou ver, eu vou estar de olho, tá? Eu vou ficar de olho e vou assistir todos os stories de vocês. E eu vou acompanhar. E quem fizer vai contar como nota de atividade, já para o terceiro bimestre.